Bom dia, povo de Deus. Eu me chamo Pastor Fernando, como sempre de costume, trazendo sempre uma palavra de salvação. E hoje eu gostaria de estar ministrando sobre a tua vida, sobre a cura de um filho, de um servo centurião. Vamos lá. No livro de Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43, tem como cabeçalho a cura do filho de um oficial do rei. É uma palavra bastante conhecida no nosso meio. Palavra essa a qual o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu gostaria de estar fazendo menção dessa palavra, que diz assim: E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra em sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus os receberam, porque vieram todas as coisas que fizeram, em Jerusalém, no dia da festa, porque também ele tinha ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, aonde a água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que dissesse: Cura-se o seu filho, porque já está à morte. Então Jesus disse-lhe: Se não vides sinais, milagres, não creres? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse. E foi-se, e descendo ele, logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, que hora se achava melhor? E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Louvado seja Deus por essa palavra. E perguntou: Que hora a febre o deixou? Os seus criados agora vai responder: Ontem a febre o deixou, às 7 horas. A palavra do Senhor vai dizer que agora esse homem, ele entende que ontem, na mesma hora que ele estava conversando com Jesus, na hora 7, Jesus liberou uma palavra: vai, que o teu filho vive. Mas sendo que a Bíblia dá a entender que ele só chegou no outro dia. Mas quando ele chegou, o milagre dele já estava. Eu quero deixar essa palavra para você. Talvez você está procurando já a busca, a solução para os teus problemas. Você está esperando o milagre chegar na tua porta. Eu quero deixar essa palavra para você, que é no tempo, na hora que Jesus quer. Essa palavra, irmão, é bastante interessante, porque Jesus estava vindo de uma cidade, foi para outra. E dessa cidade, a Bíblia diz que agora ele chega em Canaã da Galileia, aonde ele tinha já feito aquele milagre. Ele tinha feito a água se tornar vinho. Mas agora Jesus está de frente a outro milagre. Está prestes a realizar outro milagre. Milagre esse que não precisou botar a mão. Milagre esse que não precisou ele orar. Milagre esse que somente precisou da fé do pai do menino que estava doente. Talvez hoje você está esperando um sinal da parte de Deus, um milagre. Mas também não cabe só a Deus, cabe a você. Você que está me ouvindo, você tem que ter fé para receber. Jesus, ele pergunta para o Pai: se não viste sinais, você não crê? Às vezes o que está faltando no nosso meio é isso. A nossa fé tem que estar elevada. Olha o que diz no versículo 47. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, o pai ficou sabendo.
foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Em outra tradução, lendo, está dizendo que o pai do menino foi até o encontro de Jesus e pediu que ele desviasse esse trajeto que ele estava fazendo e descesse até a casa dele, porque o seu filho se encontrava doente. Talvez na cabeça do seu pai, Jesus vai até minha casa, vai botar a mão no meu filho e meu filho vai ser curado. Nem sempre vai ser assim. Basta somente uma palavra. Basta somente a palavra de Deus. Basta somente uma ordenança de Jesus para que o milagre aconteça. Talvez o pai daquele menino estava esperando Jesus descer até a sua casa e pôr a mão no seu filho, mas não precisou. Não precisa, gente. Quem faz esforço são outras pessoas. Jesus não precisa fazer esforço nenhum. Basta só ele falar. Porque o que sai da boca dele é poder, é autoridade, é cura, é libertação, é restauração. Só bastou Jesus soltar uma palavra. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então Jesus disse-lhe: se não vides sinais, milagres, não creres? Jesus agora vai negar o cara. Se você não vê sinal, se você não vê cura, você não crê? E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O homem estava com a visão bloqueada, porque é assim. Às vezes o medo paralisa a nossa fé. O medo que nós temos, às vezes paralisa a nossa fé e aumenta mais a enfermidade. Parece que aquela enfermidade que nós está tendo, o antibiótico que a gente está tomando, o anti-inflamatório, os comprimidos, a fisioterapia, as coisas que o médico passa, parece que na nossa cabeça, quanto mais nós faz, mais fica pior. E aí? Como é que está a sua fé? O homem se encontrava desesperado. Jesus falou para ele: se não vê milagre, se não vê a manifestação, as maravilhas que eu fiz, você não creres? Ao Pai, desce agora. É só você ler o 48 e o 49. Então Jesus disse-lhe: se não vides sinais, maravilha, não creres? Olha o que o pai do menino respondeu. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Meu irmão, talvez hoje você está esperando Jesus te tocar. Talvez hoje você está esperando Jesus ir na tua casa para te curar dessa enfermidade. Talvez hoje você está esperando algo do céu descer sobre a tua vida. Mas eu, como pastor, ministro sobre a tua vida. Basta somente uma palavra do céu sobre a tua vida. Não precisa homem nenhum ir na tua casa. O que você precisa acreditar é que só basta uma palavra, uma ordem, uma ordenança no mundo espiritual para essa enfermidade deixar o teu corpo hoje. Para essa enfermidade abandonar o teu pâncreas, para abandonar o teu rins, para abandonar a sua coluna, essa hérnia de disco, voltar para o lugar, consertar, curar, essa inflamação cair por terra. Só uma palavra. Ao versículo 50. E disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse-lhe e foi-se. Engraçado que eu quero abrir um parente aqui. Jesus, ele libera uma palavra. O poder da palavra. Porque tudo que sai da nossa boca, a Bíblia mesmo fala, da nossa boca procede maldição,
mas também procede bênção. O que está saindo da tua boca hoje? Você que está me assistindo aí, você que é irmão, irmã da igreja, o que sai da tua boca? Será que edifica vidas ou será que destrói vidas? Nós temos que saber o que sai da nossa boca. A boca de Jesus saiu virtude, saiu cura. E disse-lhe Jesus, versículo 50, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse-lhe e foi-se. Engraçado que aqui, no finalzinho, nesse versículo, a palavra do Senhor está dizendo que o homem creu. Creu naquela hora. Porque a primeira coisa que o homem foi, quando chegou na sua casa, que recebeu a notícia que o seu filho estava bem de saúde, a primeira coisa que ele perguntou, para ter a certeza, que hora que a febre o deixou. E os seus servos falaram, às 7. Às 7 a febre saiu do corpo do teu filho. E o teu filho melhorou. E o homem, raciocinando, pensando, fez uma matemática na sua mente. E ele descobriu que no dia anterior, às 7, Jesus estava liberando essa palavra no versículo 50. Vai. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu. Esse versículo 50 aconteceu 7 horas do dia anterior. Mas sendo que ele só chega no dia seguinte. E eu, como um bom estudioso da Bíblia, eu gosto sempre de estudar, de fazer menção da palavra, de ir mais a fundo. Porque quanto mais você procura, mais você acha, diz a palavra de Deus. Batei, batei e a porta vos se abrirá. E aquele que busca, esse encontrarão. Então, meu irmão, você que é pastor, diácono, presbítero, você que ainda não possui cargo, mas que ama estudar a Bíblia, mergulhe de cabeça, pesquisa o significado, porque a palavra ela faz isso. Ela se estende e abre outro horizonte e os mistérios descem sobre a tua cabeça. E eu fui estudar aonde que Jesus estava, aonde que ele chegou e aonde ele estava indo. A Bíblia diz que ele estava em Canaã da Galileia, ele chegou lá. Mas sendo que esse pai desse menino, o menino estava em Cafarnaum. Jesus chegou em Canaã da Galileia e agora o pai do menino estava mandando Jesus ir para Cafarnaum. Que Jesus descesse, retrocedesse para onde que ele estava indo, voltasse para Cafarnaum. Somente para curar o filho desse homem. Mas não precisou, né? Talvez se fosse eu e você, nós tínhamos que descer. Mas Jesus só basta, olha para cá, uma palavra. Então, meu irmão, eu fui estudar. A distância aproximadamente de 26 a 30 km por estrada atualmente, ou cerca de 16 a 18 milhas romana. Na época da Bíblia, aproximadamente 25 a 28 km. Tu tem noção do que é isso? 25 a 28 km. Vamos arredondar 28 quilômetros? É muita coisa. E naquela época não tinha carro, táxi, metrô, Uber. Não tinha helicóptero. Era a pé ou de camelo ou de cavalo. Demorava. E fui pesquisar o tempo da viagem. O tempo da viagem a pé, na época de Jesus, essa viagem levaria entre 6 a 8 horas, dependendo do ritmo e da condição do terreno. Tu tem noção do que é isso? É por isso que a Bíblia diz que o pai do menino só chegou no outro dia. Vamos continuar o texto? De 6 a 8 horas. Tu tem noção do que é isso a pé? O pai do menino pagou um alto preço pelo seu filho. Ninguém sabe qual foi o modo que ele usou para viajar ou para ir para esse lugar. Vamos prosseguir. No versículo 51. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram dizendo, teu filho vive. Quando ele chegou, depois de muito tempo,
os seus servos, os seus serventes, os empregados da casa, chegaram até o pai do menino e falaram isso. Saíram aos encontros, e seus servos lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Olha o que ele faz. A primeira coisa que ele pergunta. E perguntaram-lhe, pois, que hora se acharam melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Aí, abaixo está o versículo a qual eu falei, versículo 53. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus disse-lhe: o teu filho vive, e creu ele e a sua casa. Calamandarava subcomanasse, de calabacebe comanasse. Ele queria ter certeza que hora a febre deixou o seu filho. Mas entendeu ele que foi às 7 do dia seguinte, quando Jesus teve um encontro com ele. Tu tem noção do que é isso? Eu vou resumir aqui e entregar essa oportunidade que você está me dando de assistir e de receber essa palavra da salvação. Tu tem noção do que aconteceu aqui? O homem foi ter um encontro com Jesus. Jesus estava indo para outro lugar. E o homem pediu carecidamente que Jesus descesse e fosse até a sua casa. Descesse a Cafarnaum. Jesus estava em Caná da Galileia. De 6 a 8 horas de viagem. De 25 a 28 quilômetros. Jesus, ele não é preguiçoso. Ele podia muito bem ter descido e ir lá com ele, orado, botado a mão na cabeça, agido igual os pentecostais, igual eu. Sai! E aquele homem ia ficar maravilhado. Aquele homem ia se sentir o máximo, porque Jesus ia entrar na casa dele e ia fazer um milagre. Talvez pessoas entendam de outro jeito. Por que Jesus não foi na casa dele? Talvez a pessoa deve estar se indagando. Por que Jesus não desceu e foi até a casa dele? Em outros textos você vai ver Jesus indo na casa de pessoas. Mas esse aqui Jesus não quis ir. Sabe o que eu entendo, meus amados? Essa é a minha visão. Jesus queria curar o filho desse homem, mas também queria, olha para mim, elevar o nível de fé dele. De calabacebe comanasse. Queria elevar o nível de fé dele, porque o nível de fé dele estava muito baixo. Baixo, porque ele queria ver sinais, queria ver cura, queria ver libertação, queria ver as maravilhas de Deus. Mas para ver isso com a fé baixa, Jesus não se manifesta. Então, eu olho para os dois lados da moeda. Por que Jesus não desceu e foi a Cafarnaum, a casa desse homem que estava enfermo, o filho desse homem? Porque Jesus queria provar a fé desse homem. Vai, que o teu filho vive. E diz a palavra, depois de tanta insistência, de diálogo do homem com Jesus, Jesus com o homem, ele creu e foi. Mas quando chegou, a primeira coisa que ele perguntou, de vez de ele ficar alegre com o filho que está curado, que a febre deixou, a primeira coisa que ele perguntou: que hora que isso aconteceu? Que hora que a febre deixou? Aí o servo: calma. Respira. Comemora a vitória do teu filho. Às 7 horas. Aí diz a palavra que ele entendeu que foi 7 horas do dia seguinte. Sabe o que eu entendo? Jesus fez um milagre, eu não vou falar um milagre meio, porque o outro, Jesus só potencializou a fé desse homem. Então não foi milagre. Jesus só queria aumentar a fé desse homem. Porque milagre, Jesus faz toda hora. É só ele quiser. Ele faz toda hora milagre. Mas não precisa. Não precisou ele ir até a casa desse menino. Só precisou ele aumentar um pouco, ajustar um pouco a fé do pai do filho que estava doente. E tem um versículo na Bíblia que fala: se creres, você que está me assistindo, se creres na palavra,
tu verás a glória de Deus. Sabe, eu vou abrir uma vertente aqui, eu estava pensando sobre isso, se eu ia falar ou não, mas eu vou falar, porque eu sou homem de Deus. Existem muitas pessoas no nosso meio que existe vários tipos de fé. Fé essa que as pessoas pegam a água e levam para a igreja, porque eles acreditam que depois do culto, tudo que está no altar está consagrado, ele leva para casa. E eu vou te falar, às vezes acontece. Acontece de um filho ficar curado, acontece de uma pessoa receber a cura, porque tudo isso, meus irmãos, é mediante a fé. É mediante a fé. Se a tua fé estiver elevada nessa água aqui, se eu orar e você beber, crendo, não é que eu vou orar, não. Que eu vou orar e eu vou botar o nome de Jesus. Senhor Jesus, toca nessa água, como o Senhor tocou naquela água, lá em Canaã da Galileia. Como o Senhor transformou a água em vinho. Você fez o primeiro milagre sobre as águas. Então toca nessa água, Senhor. Para todas aquelas pessoas que beberem, sentir a tua Shekinah sobre essa água. E as pessoas, irmão, vão beber a água crendo, não em mim, mas na oração em Cristo Jesus feita. E a cura acontece instantaneamente. Porque não é o pastor Fernando que faz. É a fé. E hoje o Senhor quer elevar a sua fé. Quer elevar a sua fé. Como é que está a sua fé hoje? Será que a tua fé está no objeto? Pessoas levam peça de roupa para a igreja, porque elas acreditam que ali a roupa está consagrada, e depois bota no armário do marido, e o marido veste. Isso é mediante a fé. Eu não estou falando para você parar de fazer isso. Se isso te agrada, se isso eleva a tua fé, amém, continue fazendo. Mas eu quero deixar essa atenção para você. Quando o homem foi ter um encontro com Jesus, Jesus perguntou o endereço. Quero que você responda pela sua mente. Esse homem, ele levou o endereço da casa dele? Ele falou o nome da rua, o número da casa? Ele só falou, desce até minha casa. Ele queria que o homem descesse, ele queria que Jesus descesse até Cafarnaum. Ele não falou o endereço, ele não falou o número, ele só queria que Jesus fosse lá. Ele não levou peça de roupa íntima, camisa, bermuda, chinelo. Ele não levou. Naquela época não possuía garrafa d'água, era cuia, jarra. Ele não levou cântaro. Ele não levou nada para encher d'água para Jesus orar e ele trazer para casa. Ele não levou o doente também. Ele foi em busca da resposta. Ele foi em busca da resposta. Tem pessoas hoje que entram com garrafa na igreja, com peça de roupa na igreja, para Deus abençoar ela levar. Você está levando a mesma coisa que você levou para a igreja. Por que você não entra na igreja disposto a levar o Deus que é pregado da igreja para casa? Aquele homem, ele não foi buscar que Jesus orasse pela água, pela roupa. Ele foi buscar o próprio Jesus, o próprio milagre. Então, meus amados, em vez de você levar peça de roupa, levar garrafa de água para ser potencializada a fé, por que você não leva a própria cura na mão para casa? Não leva o Jesus que está sendo pregado na igreja para casa. Eita lá, mandaravacebe comanás. Porque só basta uma, não é duas, não é três, não é quatro, não é 20, é uma palavra que o meu servo será curado. Uma palavra. E não precisa botar endereço, número, não precisa botar o CEP,
Jesus sabe onde que o teu marido se encontra. Jesus sabe aonde a sua filha se encontra. Jesus sabe aonde é a cura no teu corpo que você precisa. Não adianta botar específico. Jesus sabe. Desce e vai até minha casa, Jesus. Se crer, se você só crê se você vê sinais, Jesus podia falar: você está de frente à cura. Você está de frente o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o El Shaddai, o Elion, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que liberta. O que tu está levando para casa? Quando você entra na igreja, o que você está levando para casa? Quando passares pela porta, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Meu irmão, quando você for no culto, esquece teus problemas. Esquece quem está mais arrumado, quem não está, quem canta mais, quem não canta, quem prega mais, quem não canta. Quando tu entrares na igreja, é você e Deus. É você e Deus. É Deus e você, você e Deus. Esquece tudo, irmão. Porque você está entrando para resolver causas na tua vida. Você está indo por tudo ou nada. E o culto, ele é feito de detalhes. O culto tem oportunidade. E através dessa oportunidade, através da palavra, através do louvor, através da oração, porque tem gente que chega no culto na hora da oferta, na hora da palavra. Meu irmão, o culto é o princípio, meio e fim. A vez na oração, Deus já está curando. A vez na oração, Deus já está falando. As pessoas chegam atrasadas. A gente tem que prestar atenção, tem que ter mais reverência. E quando a gente entrar num culto, numa igreja, tenta absorver o máximo da Bíblia. Tudo aquilo que é pregado, tu tenta absorver o máximo. Tudo que é pregado no culto, tenta se alimentar do máximo e leva para casa aquilo que tu veio buscar. O culto é feito de detalhes. Se você entrar desligado, da mesma maneira que você entrou, tu sai sem nada. Amém? Eu me chamo Pastor Fernando, faço esse trabalho pela internet. O nome do canal é Pregador da Net. Você que pode, você que gostou desse trabalho, dessa palavra que foi apregoada, deixa um like, compartilha e se inscreve no canal. Que Deus abençoe a tua vida. Você que está me assistindo, que Deus possa tocar na tua vida através dessa pequena mensagem, essa pequena reflexão, a qual o Senhor me concedeu. Que o Senhor venha aumentar mais a sua fé. Você que está me assistindo, fé, o teu nível de fé tem que estar elevado. A sua fé não pode estar apostado em materiais, em coisas consagradas. A tua fé tem que ser inabalável. Você não tem que ver para crer. Você tem que crer sem ver. Essa é a fé. Porque Deus ele pode curar através de uma água. Mas Deus ele quer curar através da sua palavra. Então, se você crê nas Santas Escrituras, na palavra de Deus, bota a mão nessa tela aí que você está me assistindo. Essa tela aí que tu está me assistindo aí, ó. Bota a mão aí. Se você crer na palavra, a qual o Senhor colocou na minha boca, que essa palavra não é minha, eu sou um vaso na mão do oleiro. Se você crer nessa palavra, coloca a mão nessa tela aí do seu celular, que eu vou orar pela tua vida. Senhor, você não precisa, Senhor, de muito esforço para curar. Você não precisa, Senhor, de muito esforço para restaurar. Você só precisa do seu querer, Pai.
Então eu, como teu servo, Senhor, que desço à casa do oleiro, Senhor, para pedir, para rogar pelo meu irmão, Pai. Que o Senhor venha tocar, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Alamandaravassubi comanassi. Que ele possa sentir, Senhor, esse arrepio, esse toque do Espírito Santo, descendo sobre a coluna dele, queimando toda a hérnia de disco, bico de papagaio. Que ele possa sentir, Senhor, esse calor passando pela barriga dele agora, curando agora todas as enfermidades no rins, no baço, no fígado. Alamante covadagassubi comanácia. Vai tirando toda a hérnia umbilical, vai tirando toda inflamação no umbigo, vai jogando por terra agora todo o pus, faz estourar agora, Senhor. Vai visita os cemitérios, aonde botaram o nome desse homem, o nome dessa mulher agora, essa perna inchada. Senhor, vai tocando agora nos nervos, vai tocando no cérebro, na mente. Senhor, onde estiver um demônio alojado agora, eu dou uma ordem no nome de Jesus. Caia por terra agora, diabo. Solta essa vida agora, no nome de Jesus. É uma ordem, eu não estou te pedindo. Eu estou te ordenando agora. Saia da mente desse homem agora. Você que ganhou investimento para trancar as finanças dele. Esse homem tem dinheiro, ele quer investir, mas tudo que ele investe, ele quebra. Ele não consegue prosperar agora, tranca a rua. Pega a tua bagagem agora, saia dessa vida no nome de Jesus. Você que recebeu toda a seta no mundo espiritual agora, eu quebro, eu bloqueio, eu queimo ela, todas as obras do inferno agora sobre a tua vida agora. Saia desse corpo agora, caia por terra, toda tranqueira, todo muro, toda amarra, todas as correntes que prende esse homem, essa mulher agora, no nome de Jesus agora, passa a tua espada, varão. Alamante, covadagassubi comanás. Vai quebrando agora todos os grilhões através da tua espada de fogo. Vai quebrando agora todos os grilhões agora. Todos os grilhões agora. A palavra do Senhor diz que a unção despedaça todo jugo. E através dessa unção que está sobre a minha vida agora, eu repasso sobre a tua. No nome de Jesus. Todo jugo agora seja quebrado, despedaçado no nome de Jesus. Receba a cura, receba a libertação e receba a paz da restauração em Cristo Jesus. Que o Senhor venha abençoar o teu dia. Que o Senhor venha te fazer prosperar nessa terra. Que o Senhor possa fazer a sua fé ser elevada através dessa palavra no nome de Jesus. Tu não precisa de esforço. Só precisa da palavra do Senhor. Crê que tu e tua casa será salvo. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Essa é a reflexão, elevando o nível da fé. Todo dia nós temos que fazer uma oração, pedir a Deus para que o Senhor venha como uma suave brisa, que o Senhor possa tocar em nossas vidas e aumentar o nosso nível de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Fica na paz, receba um abraço do teu amigo, pastor Fernando, que Deus abençoe o teu dia, no nome santo de Jesus.